Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Trabalho e Espiritualidade. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano com dimensões diferentes ou com a capacidade de poder viver a sua espiritualidade separada do resto dos aspectos da vida. Então, num momento ele vive a sua espiritualidade, no outro ele vive o relacionamento com as pessoas e no outro ele vai desempenhar as suas atividades, os seus trabalhos. Deus criou o ser humano como uma unidade. E a espiritualidade deveria ser algo que deveria permear todos os aspectos da vida do indivíduo. Ele deveria ser espiritual enquanto estava na igreja, claro que sim. Enquanto adorava a Deus, ele precisava ser realmente muito espiritual. Mas ele também deveria ser espiritual no relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus amigos. Ele também deveria ser espiritual dentro do contexto da execução das tarefas da vida, do dia a dia, com o seu trabalho. Mas o que foi acontecendo no decorrer dos séculos, principalmente um dos grandes problemas que o cristianismo medieval acabou criando, foi a separação, uma dicotomia que acabou sendo estabelecida pela igreja entre aquilo que é secular e aquilo que é espiritual. O que é espiritual não se mistura com o que é secular. É tanto que nessa divisão eles dividiram o clero e ao mesmo tempo os leigos. Tudo que dizia respeito à igreja, à adoração a Deus, era coisa dos clérigos, dos líderes religiosos e não dos leigos. Os leigos deveriam apenas ir à igreja para poder consumir aquilo que os clérigos preparassem para eles. Quando na verdade, quando olhamos para a Bíblia, e essa foi uma das grandes maravilhas que a Reforma Protestante trouxe. A Reforma Protestante tentou trazer de volta a noção de que o indivíduo ele tem que ser espiritual em todos os aspectos da vida, porque é isso que a Bíblia vai dizer. E por isso, como mencionei ainda nessa semana, Martinho Lutero trabalhava a ideia de que existe mais cristianismo na execução das tarefas cotidianas do que às vezes na pregação de um sermão, do que numa oração feita. O trabalho do dia a dia deve ser feito como para o Senhor. Ora, se nós vamos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, o cristianismo tem que brotar em cada atitude que a gente vai ter no nosso dia a dia. Quantas são as vezes em que um determinado profissional exerce a sua função com maestria e ao mesmo tempo de maneira tão interessante que as pessoas perguntam: por que é que ele desempenha aquele tipo de trabalho daquela maneira? E quantas não são as ocasiões em que o testemunho que brota dos lábios dessa pessoa é que ela fez isso como para o Senhor. Antes de poder começar aquele trabalho, havia gasto um tempo orando por aquela função, orando para que aquela atitude ou para que aquele trabalho pudesse ser executado com maestria. E quantas não são as pessoas que acabam sendo alcançadas para o reino de Deus através de trabalhos seculares. Eu tenho visto pessoas que sabem aproveitar as oportunidades da vida. Pessoas que entendem que não existe essa separação entre o que é espiritual e o que é secular. Quando estou falando desse tipo de situação, é que a espiritualidade tem que estar diluída em todas as atividades da vida, em tudo. Nos relacionamentos, dentro dos trabalhos que nós desempenhamos e ao mesmo tempo na nossa vida religiosa na igreja. Existe tanta espiritualidade em ler a Bíblia e orar, como em desempenhar um trabalho que seja honesto, bem feito. E, através dessas situações, nós estaremos abençoando as pessoas que estão à nossa volta. Há uma história que vai ser contada no nosso guia de estudos, de um rapaz que acompanhou um amigo que estava no seu leito de morte. E durante vários dias ele permaneceu no hospital junto com seu amigo. E haviam alguns enfermeiros que cuidaram tão bem dele. Esses enfermeiros não falaram a respeito de Deus, mas cuidaram tanto do seu amigo que ele começou a perguntar para eles aonde é que eles tinham estudado.
E descobriu que aqueles que cuidavam de forma diferenciada desse seu amigo eram de determinada instituição de ensino. Ele ficou tão impressionado com o trabalho executado por eles que depois que o seu amigo acabou descansando, ele foi até essa instituição de ensino e fez uma grande doação de dinheiro para aquela instituição, para que ela pudesse continuar preparando pessoas que cuidavam tão bem dos enfermos quanto aqueles enfermeiros que ele havia conhecido. Ele percebeu que havia algo diferente. Todos os enfermeiros têm que cuidar dos doentes, mas aqueles, além de cuidar dos doentes, eles o faziam de uma forma diferente. Havia algo mais. E o que essa instituição de ensino oferecia de diferente era fazer com que os enfermeiros fizessem o seu trabalho com espiritualidade, assim como Jesus o fez. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com amor. Por isso a palavra de Deus vai dizer que tudo que vier à sua mão, faça-o como para o Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo bênçãos do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, tem que ficar bem claro para você e para mim que não existe essa dicotomia, essa divisão entre o que é espiritual e o que é secular. Porque temos que ser espirituais em todos os aspectos da vida, inclusive na nossa profissão. É um desafio, eu sei que é, mas vamos pedir a Deus para que nos ajude a podermos viver a espiritualidade dessa maneira. Senhor Deus, obrigado porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor quer que nós vivamos a espiritualidade em todos os aspectos da vida, nos nossos relacionamentos, na empresa em que trabalhamos, no trabalho que desenvolvemos. Ajuda-nos a podermos viver dessa maneira para honrar e glorificar o Teu nome em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa profissão, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?